Offshore, paraíso fiscal e o rolo do Paulo Guedes. Qual é a relação disso? O que ele fez é algo ilegal? O que está acontecendo? E para quem está aí boiando na história não está entendendo nada do que se trata esse assunto. Vamos esclarecer algumas coisas. Olha, segundo até o que esse termo aqui esclarece, na realidade o Paulo Guedes não fez nada de ilegal. É que a primeira coisa que tem que esclarecer é que membros do servidor público eles não podem ter investimentos como esses que se tratam das offshores. A questão e daí, então uma offshore é um investimento? Começa esse questionamento. Sim, offshore nada mais é do que uma maneira de proteger o seu capital, até dessas oscilações e dessa depreciação de valor que o real vem sofrendo. Então é mais uma maneira de diversificar o seu capital. Uma offshore que abrir uma empresa normalmente em paraísos fiscais não é algo legal. Se você faz a declaração, faz tudo certinho, aparece lá dentro do Banco Central o quanto você está resgatando e o quanto está investindo ou levando para aquele país. Então está tudo bem declarado, tudo certo, não vai ter nenhum problema, sim, é algo legal. É que normalmente se faz isso, e essa é a razão para abrir uma empresa offshore em outro país, aonde não tem tantos tributos, é para justamente a pessoa ter um rendimento maior ou não ter tanto impacto sobre a depreciação de valor e sobre o quanto aqueles tributos, o imposto de renda, aquilo iria comendo do seu patrimônio, come cotas e outros tributos que existem aqui no Brasil. Então se faz isso justamente para proteger o seu capital e diversificar seus investimentos. Só que o que está acontecendo? É que na realidade veio isso à tona porque supostamente o Paulo Guedes ele teria uma empresa offshore num paraíso fiscal, sendo então um membro de um servidor público. Sendo um servidor público. Só que na realidade, como apareceu aqui, não tem nada assim demais sobre isso. Países como Chipre, Bahamas, Ilhas Caimão, Panamá, tem outros tantos aqui, se você quiser se informar mais sobre isso, como funciona, aqui eu vou deixar na descrição um link de outros países divulgados que são considerados paraísos fiscais. E por que paraísos fiscais? Paraísos fiscais é porque eles não cobram tantos tributos, ou outros que mal cobram tributos, ou eles não dão tanta importância para saber a procedência do seu dinheiro. Isso não é algo tão relevante para eles. Logo, é algo muito interessante, até uma boa forma de dar um incentivo para quem olha para os outros meios para corrupção, já que você consegue mandar o dinheiro para lá e se não for declarado, consegue deixar esse dinheirinho lá, ter ele rendendo ou simplesmente fazer lavagem de dinheiro. E como no Brasil isso é algo que não existe, né? Então já dá para deduzir o porquê de tanto barulho em cima disso. E a outra questão, que já que foi comprovado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já que ele não tem nada envolvido e por que está dando tanto barulho, é que pensa comigo. Ano que vem, 2022, é ano de eleição. Sendo ano de eleição, aquela questão que Maquiavel destacava, até interessante ler O Príncipe, a obra de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel, é justamente a política, ela é um jogo. E sendo esse jogo, estando muito perto de trocar os que vão comandar ele, quem vai estar lá no poder, a questão fica cada vez mais séria. Então, partido contra partido, cada vez levantando mais argumentos um contra o outro e assim por diante. E essa é uma das razões para ter dado tanta ênfase para uma questão até que simples, sendo que foi comprovado logo de início que, como bem foi mencionado na fala do ministro, não foi algo assim demais, não teve, não foi para tanto, compreende? E a questão é que esses paraísos fiscais, até o investimento para ser estudado para aquele investidor que visa diversificar o seu capital. Só que ele não é meio que um investimento para todos, porque a gente está falando que é algo, como tu vai converter para outra moeda, para o dólar, assim por diante, não é para volumes tão pequenos de recursos, de capital. É para alguém que já está mais bem desenvolvido, já tem mais recursos, para poder ter uma diversificação assim. É porque pensa comigo, quando você faz um investimento como esse,
você está isento, de certa forma, de boa parte dos tributos, como o imposto de renda que é cobrado. Mas e daí? Então eu posso mandar dinheiro para lá, resgatar o dinheiro, eu posso movimentar esse dinheiro e não vai ter nenhuma tributação, como é dito na tradução de offshore, que é fora da costa, como é fora do país. Então, é assim que funciona? Na realidade, não. Sim, você vai mandar o dinheiro para lá, tudo certo, não vai ter imposto. Só que o imposto ele vai ter na hora do resgate. Só que normalmente uma pessoa que faz isso, ela vai deixar esse dinheiro para mais tempo, mais tempo, mais tempo, visando a diversificação do seu capital e não ter essa depreciação que o real vem tendo, vem sofrendo, que até a inflação vem comendo cada vez mais o poder de compra. É justamente com esse fim. Só que a questão é que muitos, na hora de fazer isso, simplesmente mandam dinheiro, resgatam, não declaram, de propósito mesmo, porque é uma maneira de lavar dinheiro. Só que, na realidade, não tem algo para se dar tanta ênfase sobre essa questão dos paraísos fiscais, do offshore, até por ser uma questão simples. A ênfase que está sendo dada é justamente por questão de estar nos aproximando mesmo de um ano de eleições. E por se tratar de um ano de eleições, a política, nossa, isso vira um tendel. Simplesmente isso, vai ser um atacando o outro e assim por diante. E aí questões de pequena ênfase ganham uma relevância gigantesca nesse cenário. E é justamente isso que vem acontecendo. Mas e aí? O que achou? Era isso que esperava? É claro que tem pessoas que são muito extremistas, que até provavelmente vão me criticar nesse vídeo, que vão colocar que não é bem assim a história, que sim, ele estava desviando dinheiro e tudo mais, mas segundo o que foi apresentado, ele simplesmente encerrou a empresa, e eu não estou falando aqui defendendo ele, estou falando de acordo com o que foi divulgado. Então, ele encerrou as empresas. Então, ele não fez nada que está fora da legislação e assim por diante. E supostamente não está envolvido num caso de corrupção ou de lavagem de dinheiro. A questão é que cuidado com a manipulação da mídia. E ainda mais com o que vai acontecer e vai se intensificar cada vez mais com o decorrer do término desse ano e o começo do outro. Com as fake news e assim por diante. Mas quanto ao offshore e o paraíso fiscal, não se trata de algo além de países que têm tributações menores, que cobram menos quanto à tributação, e eles não dão tanta moral, pelo jeito, para a relevância da procedência desse dinheiro. São países simplesmente assim, e essa é a questão. Então se abre uma empresa lá para mandar o seu dinheiro para o outro país e deixar ele lá, mas com uma reserva de valor. Então, e aí? O que achou do vídeo? Gostou? Consegui agregar valor ao seu tempo? Porque esse era o objetivo. Então, até o próximo.